Redes colaborativas para a promoção da leitura, parcerias entre bibliotecas escolares e públicas na promoção da leitura. Revisitar Camões por Fátima Bonzinho e Margarida Chaves. Somos coordenadoras interconcelhias da Rede de Bibliotecas Escolares de Portugal. Vamos partilhar convosco uma experiência que uniu centenas de professores e alunos em torno de um mesmo propósito: ler, redescobrir e reinventar Camões. Em 2024, ao celebrar-se os 500 anos do nascimento de Luís de Camões, as bibliotecas escolares foram desafiadas a participar ativamente nas comemorações. A Rede de Bibliotecas Escolares, uma política pública de leitura com quase 3 décadas de existência, assumiu este desafio como uma oportunidade para aproximar os clássicos dos leitores mais jovens, integrando leitura, escrita, artes e mediação cultural. Ler Camões. Ler Camões nas escolas portuguesas é muitas vezes um exercício curricular e analítico. Os alunos estudam os Lusíadas, memorizando episódios, analisando figuras de estilo, mas frequentemente não se reconhecem nas palavras do poeta. Enquanto coordenadoras da rede de bibliotecas escolares, quisemos incentivar as escolas a descomplicar Camões, mostrando que a sua obra pode ser lida com prazer, com curiosidade e, sobretudo, com muito humor. A leitura obrigatória deu lugar à leitura vivida, à descoberta das emoções, das viagens, das personagens, das inquietações humanas que atravessam os séculos. Camões foi redescoberto como figura literária, mas também humana, um aventureiro, um exilado, um sonhador. E as bibliotecas escolares tornaram-se o espaço ideal para esse reencontro entre leitores jovens e um poeta de sempre. Vamos agora partilhar alguns exemplos de projetos concelhios. Na Rota de Camões, uma aventura em verso do agrupamento João Vilaré em Loures, que, numa primeira abordagem motivacional, com vídeos e leitura de poemas camonianos, a professora bibliotecária apresentou Camões e promoveu um diálogo sobre o poeta. Depois, trabalhou 3 áreas: a reescrita de poemas em linguagem atual com os alunos do quinto ano, imaginar e desenhar Camões na atualidade para as 5 turmas do sétimo e do oitavo ano e, por fim, dramatizações curtas com os alunos do nono ano. Apresentamos também agora um exemplo de uma reescrita de um poema de Camões, cujo mote original era Descalça vai para a fonte, Leonor pela verdura, e o mote reinventado pelos alunos, de salto alto, vai para o shopping, de salto alto a bater, e na imagem do slide tem o poema reescrito pelos alunos do nono ano. Versar de Camões foi o projeto trabalhado desde o pré-escolar ao primeiro ciclo pela professora bibliotecária do agrupamento de Sampaio, em Sesimbra. Versar de Camões foi o título que esta escola escolheu para levar Camões e a sua obra ao encontro das nossas crianças do ensino básico e pré-escolar. Pretendeu-se, acima de tudo, dar a conhecer, criar curiosidade, ler e transformar essas leituras em imagens. Apresentamos agora, a título exemplificativo, 2 imagens recriadas pelos alunos do primeiro ciclo, do quarto ano, em jeito de postal que poderia ser enviado como mensagem para outros alunos do agrupamento. Cada postal é a recriação de um excerto dos Lusíadas. De seguida, o agrupamento de escolas de Alcochete teve o projeto intitulado À Procura de Camões.
Destacamos o trabalho que foi realizado com o pré-escolar em sala de aula, que trabalhou a obra dos Lusíadas. Primeiro, numa abordagem motivacional, as educadoras leram a obra adaptada às crianças. Num segundo momento, desafiaram os alunos a pintar em telas um episódio da epopeia ou retratos do poeta. A professora bibliotecária também ainda realizou uma sessão com um jogo sobre o poeta que mostrava algumas das especiarias mencionadas na obra dos Lusíadas, numa atividade chamada Vamos cheirar as especiarias que Vasco da Gama trouxe para Portugal. No primeiro ciclo, à procura de Camões, também no mesmo agrupamento, a professora bibliotecária dinamizou 3 sessões. A primeira, um jogo, Quem quer ser Camões. Segunda, leitura e narração dos Lusíadas com recurso a mapa, objetos e imagens. E terceiro, uma atividade de escrita criativa com a saia dos contos, em que os alunos treinaram a estrutura do conto narrativa. Após estas sessões, cada turma do quarto ano escreveu uma história a partir de diferentes elementos da epopeia. As histórias construídas pelos alunos passaram para as mãos de uma turma do sexto ano que, usando a técnica milenar de narração japonesa, Kamishibai, ilustrou as histórias que resultaram do trabalho anterior. As histórias foram contadas pelas turmas de quarto e sexto ano na Feira Quinhentista, que teve lugar na Escola EB23 Dom Manuel I, a 30 de maio deste ano. E temos aqui um exemplo e uma síntese das atividades que a professora bibliotecária nos enviou das diferentes atividades que dinamizou neste projeto à procura de Camões com as turmas do pré-escolar e do primeiro ciclo. Outro projeto, este a leiturar no campo, do agrupamento de Pegões, Canha e Santo Isidro, que foi também trabalhado pelas crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo, num primeiro momento, Camões através da arte, e a partir da exploração coletiva da vida do poeta, utilizando para a criação das suas obras materiais recicláveis. Gravaram-se vários podcasts com as opiniões das crianças do pré-escolar e do primeiro ano sobre o poeta, depois da exploração de um livro infantil sobre Camões. Estes podcasts foram divulgados pela rádio escolar do agrupamento da escola sede e os poemas foram apresentados no Dia da Poesia para a comunidade educativa, em sessão conjunta dedicada ao poeta com a Academia Sénior de Pegões. Tem aqui uma imagem da biblioteca desta escola, da escola sede do agrupamento de Pegões, e a professora bibliotecária trabalhou com os alunos, num segundo momento, trabalhou com os alunos do segundo ciclo, do sétimo ano, oitavo e nono anos. No segundo ciclo, retratou a vida e obra de Camões através da utilização de ferramentas digitais para a construção de bandas desenhadas, e sublinhando assim os aspectos mais significativos da vida de Camões. Os alunos do sétimo ano levaram a cabo a construção de pósteres que depois foram expostos na biblioteca do agrupamento. Os poemas foram apresentados no Dia da Poesia, também para a comunidade educativa e com a presença da Academia Sénior. Os alunos dos oitavos e nonos anos usaram o laboratório digital da escola, pesquisaram a vida e obra do poeta para a elaboração de vídeos humorísticos. E chegámos ao agrupamento de Mora. O projeto do agrupamento de Mora intitulava-se 500 Bustos de Camões. Este projeto envolveu toda a comunidade educativa, alunos, professores, assistentes operacionais, pais e encarregados de educação,
Com recurso a um pequeno pedaço de barro, construíram pequenos bustos de Camões, onde deram vida à visão do autor. Ou seja, cada um deles construiu o seu Camões. No final do ano, os 500 bustos estiveram expostos no Centro Cultural e todos os participantes ficaram muito orgulhosos do seu trabalho. Nestas fotografias, vocês podem ver alguns exemplares desta fantástica exposição. Depois, temos também um exemplo que nos chega de Elvas, do agrupamento número 2. Elvas, que já tem tradição no trabalho com a literacia mediática, tem uma rádio-escola muito conhecida, que já foi premiada ao nível da rede de bibliotecas escolares, e eles este ano criaram um podcast, que é o podcast da nossa escola, onde falam sobre a vida e obra de Camões. Vamos ouvir um pedacito. Está sem som. Ora, o som não ficou muito bem, não conseguimos ouvir o som, mas depois, se tiverem curiosidade, poderão ver e ouvir este podcast. Além deste exemplo de Elvas, temos também de Castelo de Vida, onde o agrupamento de Castelo de Vida respondeu ao desafio lançado pela rede de bibliotecas, ou seja, ler Camões todos em conjunto à mesma hora, no dia 23 de janeiro de 2025. Durante as sessões do Aprender com a Biblioteca, que é uma disciplina da escola que funciona em oferta complementar, os alunos do quinto A leram e dramatizaram três poemas de Luís de Camões: Cinco Galinhas e Meia, Descalça vai para a fonte e Pus meus olhos numa funda. Eu não vou pôr o vídeo, pois vai ficar sem som, mas depois poderão consultar no canal YouTube do agrupamento, porque ele está disponível. E resta-nos agradecer a vossa atenção. Foi um gosto estar este bocadinho com vocês e partilhar um bocadinho do nosso trabalho. Margarida, Muito obrigada pela vossa paciência em nos escutarem e até uma próxima oportunidade. obrigada. Deixamos os nossos contactos. Qualquer dúvida, qualquer questão, estamos à disposição para esclarecer. Muito obrigada. Muito obrigada.